Olá, querido irmão, querida irmã. Nós vamos prosseguindo com o nosso estudo, a nossa meditação sobre os Salmos. Você que está chegando hoje no canal, esse canal, Padre Cleiton Silva, é um canal para te ajudar a conhecer mais a sua fé católica, desenvolver mais a sua espiritualidade, ajudar com que a sua espiritualidade também renove a sua vida pessoal, profissional, no âmbito de estudos, de relacionamento também. E todas as segundas-feiras eu tenho feito um esforço de postar um vídeo que nos ajude um pouco mais com a espiritualidade. Muita gente ressente não compreender direito como rezar, como organizar melhor a sua oração, e nós temos feito algumas meditações sobre os salmos, ajudando a identificar os tipos de salmo, como que cada salmista constrói ali a sua oração e que a gente também pode, a partir do salmo, melhorar, organizar melhor a nossa própria oração. Nos vídeos anteriores, nós olhamos os salmos individuais, fizemos uma visão geral, na verdade, sobre todos os tipos de salmos. Você pode verificar nos vídeos anteriores dessa playlist. E estamos nesses dias olhando os salmos individuais. Nós vimos que os salmos individuais, eles podem ser de súplica, já vimos dois desse tipo. Hoje nós vamos olhar um salmo de ação de graças e depois, posteriormente, nós vamos olhar também salmos individuais de confiança. O salmo que nós vamos estudar hoje, rezar hoje, é o Salmo 40. Se você tiver possibilidade de abrir a sua Bíblia, de pegar esse salmo para dar uma olhada, vai ser bom. Se você não consegue fazer isso agora, pode fazer depois. Enquanto isso, você já pode se inscrever no canal, curtir, compartilhar, caso você ainda não tenha feito isso. Hoje nós olhamos o Salmo 40, que é um salmo individual de ação de graças. Como nós fizemos em relação aos salmos anteriores de súplica individual, qual que seria uma estrutura básica desse salmo? Como é que o salmista organiza a sua oração? Geralmente tem uma introdução breve e que dá ali aquela palavra forte de agradecimento, de louvor, de ação de graças que o salmista quer expressar. Ele passou por uma dificuldade, ele passou por algum período de provação, venceu, alcançou a graça que ele precisava, foi liberto dos seus inimigos. Então, a primeira palavra, o primeiro momento é sempre essa arrancada de ação de graças. Ao longo do salmo, então você tem uma espécie de narração dos benefícios. Então, o que que Deus fez por mim? O que que Deus fez pelo salmista? Então, ao longo do salmo de ação de graças individual, isso fica um pouco mais claro. O modo como Deus o libertou, o que Deus fez por ele. E o final, a conclusão, é sempre uma retomada também desse tema da ação de graças. Se menciona, por exemplo, a ideia de um testemunho, de um sacrifício de ação de graças. São essas três coisas que mais ou menos a gente identifica num salmo individual de ação de graças. Hoje nós vamos meditar o Salmo 40. É um salmo um pouco longo, então naturalmente a gente não consegue meditar todos os versículos, comentar todos os versículos, então eu vou olhar com você algumas partes, né? Primeiro o versículo 2 até o versículo 3, depois o versículo 5, e a gente vai encerrar com o versículo 10 e 11, ainda que o salmo prossiga. Então, se você estiver com a sua Bíblia, você pode já, nesse momento também, acompanhar. Então, versículo 2 ao 3. O salmista diz assim: Esperei ansiosamente pelo Senhor, ele se inclinou e ouviu o meu grito. Ele me fez subir da cova fatal, do brejo lodoso. Colocou meus pés sobre a rocha, firmando meus passos. Sente nessas palavras agora de qual situação esse salmista ele tenha saído. Qual foi a graça que ele tenha recebido de Deus.
Só por essas imagens, por exemplo, que Deus se inclinou. Então a gente se inclina diante de algo que está bem abaixo da gente. Então o salmista, no primeiro momento, ele se sente numa situação que precisa que Deus se incline sobre ele, que Deus demonstre por ele o seu carinho, a sua solicitude. Depois dessas outras imagens aqui, ele me fez subir da cova fatal. Então, aquele buraco que eu caí que ia ser fatal, ia tirar a minha vida, ali ia ser o meu fim. Mas Deus se inclinou e me fez subir da cova fatal. Depois, do brejo lodoso, você pensar, por exemplo, um lugar em que quanto mais você pisa, você afunda, você escorrega, você não tem onde se segurar, não tem onde se apoiar. Quantas situações semelhantes nós também já experimentamos o Senhor agir, nos libertar e nos salvar. Vamos prosseguir com o versículo 5. Olha que lindo esse versículo. Feliz é este homem, cuja confiança é o Senhor. Ele não se volta para os soberbos, nem para os sequazes da mentira. O salmista, ele sabe que a sua fé, a sua oração, a sua espiritualidade é como que uma vacina que evita que o salmista ele seja contaminado pela doença da maldade, da injustiça. Então aqui o salmista ele diz: é feliz aquele homem cuja confiança é o Senhor. Ele não se volta para os soberbos, quer dizer, tem tanta confiança no Senhor que não se envolve com aqueles que acham que são donos do mundo, que têm poder, e com aqueles que são seguidores da mentira, sequazes da mentira. Olha que experiência bonita que o salmista ele está narrando para a gente. Quando a gente tem uma espiritualidade que nos sustenta, a gente nunca faz acordo com o mal. A gente nunca faz pacto com a maldade das pessoas com medo de sofrer na mão delas, porque nós confiamos e agradecemos pela proteção do Senhor. Depois a gente encerra com o versículo 10 e 11, que é um pouco aquele momento em que o salmista ele transforma a sua ação de graças também num testemunho. Então é necessário que as pessoas saibam o que Deus fez na sua vida, porque elas podem estar passando por coisas semelhantes, podem estar sendo tentadas a ir atrás dos soberbos, dos sequazes da mentira, e aí a sua ação de graças vai ser para elas um incentivo para permanecerem fiéis. Olha o que o salmista fala no versículo 10 e 11. Anunciei a justiça do Senhor na grande assembleia. Eis que não fecho meus lábios, tu o sabes. Não escondi tua justiça no fundo do meu coração. Falei da tua fidelidade e da tua salvação. Não ocultei o teu amor e a tua verdade à grande assembleia. Então o salmista faz questão de, diante daquelas pessoas que com ele também estavam ali rezando e louvando, narrar os benefícios que tinha recebido de Deus. Ele não calou o seu coração diante das graças que tinha recebido do Senhor. Espero que esse salmo tenha colocado tanta alegria e confiança no seu coração, ação de graças no seu coração, como coloca no meu, como coloca no coração de tanta gente. O que a gente poderia guardar desse salmo? O que ele poderia levar a gente a uma tomada de atitude? Qual é o testemunho que eu poderia dar das graças de Deus na minha vida? E veja, quando a gente fala das graças que Deus realizou, não é para a gente se exaltar, não é para a gente parecer melhor do que os outros, mas é para que aquele outro que está passando por uma dificuldade, ele possa também ter a mesma confiança e seguir o mesmo caminho de fé que Deus permitiu que a gente conseguisse. Se você puder, se isso for conveniente, coloca nos comentários aqui do vídeo qual é o testemunho que você poderia dar pela graça de Deus que atua, que se realiza na sua vida. Se você puder ainda ter um pouquinho mais de coragem, coloca nas redes sociais um pequeno testemunho daquilo que Deus já te ajudou a vencer. Coloca o link desse vídeo para as pessoas também conhecerem esse salmo,
meditarem sobre ele e terem mais coragem de proclamar para as pessoas tudo aquilo que Deus realiza de bondade e de graça nas suas vidas. Querido irmão e irmã, fica com Deus. Reza por esse trabalho que a gente vai fazendo aqui no YouTube. Reza por esse percurso de meditação sobre os Salmos. Divulga com outras pessoas para que possam também fortalecer mais a sua espiritualidade. Fica com Deus, até a semana que vem, se assim Deus o permitir. Um abração.